Agora nós vamos falar sobre empreender, né? Na modalidade do feminino, das mulheres poderosas que nós temos, né? Que nós somos. E nada melhor do que nesse debate, nessa forma, né, de conversar no dia 8 de março, que é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Às vezes as pessoas elas falam, né, é um dia político, mas eu acho que é importante a gente trazer essa discussão, né? A gente precisa falar a respeito disso. Quero começar falando a respeito do profissional. A mulher no mercado de trabalho, né? A gente estava até comentando aqui nos bastidores que hoje é quase impossível uma mulher que não tem uma dupla jornada, né? Por mais que vocês não tenham um filho, um marido, mas você tem uma família, você tem uma casa para você lidar quando você chega, você precisa ter ali seus compromissos domésticos. Ariana, pela sua experiência, você também como mulher, como profissional que atende outras mulheres, né? Que leva a questão de abrir os olhos das mulheres, de cuidar dessa questão da saúde também emocional, que é muito importante hoje, ainda mais depois pós-pandemia, né? Isso veio muito à tona. Como que você avalia essa questão da dupla jornada, você mesmo trazendo das suas experiências? Bom, primeiramente, boa noite, obrigada mais uma vez. É sempre importante falar, só um adendo, esse é um fenômeno dupla jornada, tripla jornada, que é um fenômeno cultural. Isso a gente não nasceu assim com essa ideia. Isso foi construído pela sociedade, isso foi construído com esses mecanismos que nós temos. A gente sabe que o mecanismo, as organizações de trabalho são formatadas para homens. O jeito de trabalhar é um jeito de trabalhar para o masculino. Então as empresas, as organizações, as pessoas, elas estão começando a se atentar que a mulher, ela precisa de ter um outro tipo de jornada, um outro tipo de trabalho. Porque isso é um fenômeno cultural. Carreiras lineares não fazem sentido para as mulheres, porque muitas delas optam por um ou por outro. Então esse espaço de angústia, de fato, ele existe. A gente precisa avaliar os contextos, é claro, mas a gente nunca pode dizer que nós estamos diante de uma tranquilidade dessa tripla jornada. Uma coisa é a gente comparar uma mulher numa situação financeira de um porte, outra coisa é uma mulher lá da periferia. Então, assim, a gente não tem como pensar o não desgaste. Eu lido constantemente com mulheres bem-sucedidas e com mulheres que não têm financeiramente um sucesso, que estão desgastadas. Mas por que estão desgastadas? Não é porque elas não gostam dos papéis, não é porque elas não dão limites, mas é porque há muita coisa para ser feita. E culturalmente isso foi imposto. Então você tem que cuidar. Você está cuidando da sua empresa, mas você está ali pensando no que você vai desenvolver na sua casa. Se você está ali trabalhando na empresa, você está ali pensando no filho. Você está com filho, você está pensando que sua vida acadêmica parou. Então, esse espaço de angústia entre as mulheres existe. Agora, muitas enfrentam isso de uma maneira, por questão de recursos, a gente tem mais recursos umas do que as outras, de uma maneira mais tranquila, mas o desgaste, ele acontece, ele é real, ele é imposto e culturalmente aí desenvolvido. E aí nessa questão da imposição, a gente entende também, eu tiro pela minha rotina também, uma rotina diferente de muita gente, pelos horários que eu trabalho, e aí as pessoas sempre lidam, como é que você consegue? Não, gente, eu não consigo, às vezes tem dia que eu vou acabar o dia. Tem coisas que vão ficar no meio do caminho, Exatamente, né? Tem dias que eu chego na minha casa, que eu estou numa estafa, e que não vai fazer. Então assim, eu chego, tomo banho, deito na cama, às vezes não vou nem conseguir dormir, mas eu vou ficar ali quietinha, aproveitando aquele momento, que é o meu momento de conseguir refletir, de conseguir ali ver o que aconteceu no meu dia a dia, de compreender algumas situações, né, que eu acho que a mulher é muito disso, da compreensão, né, de lidar com o que ela passa, o que ela ouve. Tava até brincando com os meninos mais cedo, né, que às vezes as mulheres falam assim, não quero um bombom, não quero uma flor, não quero um abraço, mas a mulher, ela é feita de detalhes. Os detalhes para a mulher importam. Ariana, eu fiz uma matéria essa semana, na verdade, trazendo uma pesquisa do IBGE falando a respeito, que estuda os dados de domicílios, né? Falando que a mulher que tem essa dupla jornada, né, o serviço remunerado e o não remunerado que faz dentro de casa, ela tem que trabalhar em média 7 horas a mais do que os homens. Uhum. E aí isso me chamou a atenção, porque eu comecei a pesquisar dos anos passados e chegou uma média de 9,5 de horas a mais, né? Então, assim, essa dedicação que a mulher sempre tem, sempre vai ter, né? Porque a mulher, ela nasce com esse instinto, querendo ou não, né? De cuidar das pessoas, essa questão de servir as pessoas, por mais que a gente seja uma mulher
que tem a sua empresa, que tem o seu espaço, mas eu tenho essa impressão e a gente vive isso. É da nossa natureza, exato, né? Da nossa natureza, a gente querer prestar sempre o melhor. Se você faz um alimento, se você oferece um abraço, se você oferece uma conversa no bar com a sua amiga, você quer o melhor, assim como você quer receber o melhor. E aí eu acho que é dessa questão da dedicação e também das situações, né? São inúmeras situações. A gente vê que muitas abrem mão, infelizmente, então, dos seus sonhos, desejam de estudar, né? Projetam isso nos seus filhos, projetam isso às vezes nos seus parceiros ou parceiras, e aí a gente vê às vezes essa falta de equilíbrio também que pode acontecer, né? Com certeza. Eu fico muito pensativa a respeito desse lugar que muitas vezes as mulheres ocupam, um lugar de estar em todos os lugares e não estar em lugar nenhum. Em todos os lugares que ela está, ela ocupa os espaços, ela tem ocupado esses espaços, mas esse espaço ele exige mais, né? Não é comum isso nos homens, entre os homens, né? Eu não sei se a gente nasce com esse negócio de cuidar. Eu sou muito mais de que a gente é ensinada assim. Sim. Apesar de que a gente ainda é muito comum as pessoas falarem que a gente nasceu para fazer. Não, eu acho que a gente é ensinada a fazer. Então, quando a mãe fala assim, olha, vai lá e faz. Mas por que o menino não faz? É porque ele é homem. E você tem que ir lá pegar o copo. Então, não sei se a gente nasce. A gente é ensinado. Todo mundo tem que cuidar, homens e mulheres. Eu não sou a favor dessa dicotomia e dessa guerra entre os sexos. Nós vivemos num coletivo. O equilíbrio estaria se ambos do coletivo entendessem que todo mundo tem que cuidar. Agora, quem diz que os homens não têm que cuidar é nós mesmos, na nossa cultura, reforçando. Deixa isso que eu faço. Não, vamos poupá-lo. Tá, meu marido está me ajudando. Ajudando não, ele faz parte de um coletivo, ele mora na casa, ele não ajuda. Ele tem que participar. Então, quem é que fala isso? Quem fala isso somos nós mesmos. Nós mesmos, nossos espaços coletivos, que a gente fica ali dizendo, poupando uma coisa, e o equilíbrio não vai vir se a gente não começar a pensar no nosso modelo comportamental. Então, quando a gente vê, por exemplo, mulheres empreendendo, a gente tem que modificar a estrutura, esse paradigma cultural. Prestar um bom serviço, ser generoso, ser educado, participar, cuidar, tem que ser de homens e de mulheres. Imputaram isso na gente. Não que isso seja ruim, mas isso também tem que ser coisa de homem. Não pode ser só coisa de mulher. E, Ariana, é importante a gente ressaltar essas empresas que valorizam a mulher, né? A gente estava conversando sobre essa questão da descriminalização, às vezes num salário, numa posição, quando está ali aquele trabalho misto entre homens e mulheres. Mas quando a gente vê o trabalho da Márcia, da sua sócia, a gente fica até feliz, porque são empresas, querendo ou não, elas trazem essa questão da valorização da mulher, né? O ambiente feminino, onde você é respeitado, onde você é bem atendida e você tem um acesso a um atendimento que realmente vai te fazer feliz. Com certeza, e eu fico super feliz com um negócio pensado por mulheres, dirigido por mulheres, e é o que eu sempre digo. Não tem como a gente cobrar outros mecanismos, outros contextos, se nós mulheres não acreditarmos em nós mulheres. É uma questão de como que eu vou pensar em alguém, pensar em algo, se eu não tenho a necessidade. Então, quando ela fala que é bem dador, é porque muitas vezes essa questão nossa de estarmos num espaço de competição, que nos disseram que nós estamos aqui para duelar, e isso que diminui a nossa força. Então, aqui, nós três atuando em áreas diferentes, e a gente tem a sua representatividade aqui num canal de comunicação, ela como uma empresária, eu como serviço de saúde, e a gente só ganha, porque a nossa cabeça é justamente de como que eu vou sanar a dor de outra. E as mulheres precisam se atentar para essa força. Essa força que existe entre nós somos 60 milhões a mais do que os homens, de acordo com a última pesquisa. Então a gente precisa se atentar a isso. É um fenômeno, por exemplo, mulheres não votam em mulheres. Se a gente quer uma mudança democrática, se a gente quer um espaço, então a gente tem que pensar em representantes assim. Uma empresa que cuida da mulher é porque só vive com mulheres. Sabe que o jeito da organização, as práticas organizacionais, elas precisam atender as mulheres, mas só quem pensa nisso é uma outra mulher. Então, esse espaço de competitividade, ele tem que diminuir. À medida que eu me aproximo de você, esse é muito o discurso da sororidade, é estar nessa empatia, mas para mim entender
entender esse universo. Um homem, ele não tem condições de pensar no nosso universo. Se a gente não parar com esse duelo que não existe, a gente não tem como avançar os espaços. E olha que eu sou contra, sou totalmente contra essa guerra entre homens e mulheres, porque eu acredito que os homens precisam participar dessa discussão. Ei, olha aqui pra gente, a gente tá com uma questão de tempo. A gente trabalha 7 horas a mais, porque alguém não sabe colocar a roupa na máquina. Né? A gente tem que colocar, a gente tem que, né? Mesmo que ele, então por que ele não vai lá e pede o negócio no aplicativo e a comida chega, né? Não quero. Então assim, isso é muito bom. E empresas que priorizam isso são fantásticas. Eu fico feliz, porque é um avanço. Com toda certeza. E a gente fica realmente feliz porque eu falo, no outro serviço que eu exerço também na área do jornalismo, eu trabalho no horário que é predominante de homens. É raro você ver mulheres, talvez em delegacias, né? Porque elas estão ali cada vez mais ativas, mas assim, você vê essa presença feminina, o despertar, o estar trabalhando ali em horários que são atípicos, e aí você lidar com isso e ter esse reconhecimento é totalmente extraordinário. Por isso que eu falo que detalhes fazem diferença na vida da mulher num todo, seja num elogio, seja num conselho, seja num abraço, no apoio. E assim, trazer isso como debate, como dividir essa experiência de vocês é totalmente satisfatório e engrandecedor mesmo para nós mulheres. Ariana, eu gostaria que você falasse para as mulheres a respeito delas se libertarem dos medos e também terem cuidado com a saúde mental. A gente vê muitas mulheres sobrecarregadas, como principalmente quando a gente traz a questão da desigualdade social e cultural, que nós vivemos isso em qualquer país, né? Mas aqui no nosso país, trazer isso para Goiás, de como que elas podem procurar um profissional da área de psicologia para conversar, para desabafar. Às vezes elas precisam ter esse momento, né? E é ideal e é libertador também, né? Sem dúvida. Pensar nos espaços para diminuir a angústia da mulher, principalmente ela acreditar que ela não precisa dar conta de 100% dos papéis. Isso é impossível. Parece trivial a gente dizer, mas não é necessário. E é libertador quando você começa a compreender isso. Nem todas as vezes eu vou conseguir terminar a minha tarefa doméstica, e quando eu consigo delegar, pagar alguém para cumprir minha tarefa doméstica, isso não me diminui a minha feminilidade, não me diminui como mulher. Eu tenho condições de pagar alguém que faça meu serviço doméstico. Eu tenho condições de pagar alguém que faça minha escova. Por que eu tenho? Eu, por exemplo, não sei fazer nada, nem escovo nenhum, nem nada. Alguém tem que fazer, né? Então, assim, isso é importante. Não me diminui como mulher o fato de eu não saber, né? E é importante a mulher entender isso, né? Com essa ideia de que você tem que dar conta do caso. Não, às vezes você não tem que dar conta, não precisa dar conta. Você não é necessário que você tenha essa alta performance. E a gente sabe que procurar ajuda, né, é muito importante dentro dos serviços psicológicos, se tratando a busca por um profissional para falar ser analisada é algo muito importante, porque te ajuda a impor limites, se autoconhecer, desenvolver suas melhores habilidades, aumentar a probabilidade, por exemplo, de você ser uma empreendedora, uma mãe, uma empresária de maior sucesso, uma vez que você vai entender o que há de bom e de ruim dentro de você. Somos vários psicólogos aqui na nossa cidade de Goiânia, somos uma maioria esmagadora de mulheres, né? Somos cerca de quase 9.000 profissionais de psicologia. O importante é se atentar para um profissional que tenha um registro no conselho, buscar a ajuda. A saúde mental não é frescura, não é coisa de doido. Psicoterapia funciona. Às vezes você não tem condições de procurar uma psicoterapia individual, em grupo também funciona. Hoje a psicologia, nós contamos com algumas clínicas populares que atendem mais barato. E no SUS é um pouco mais complicado, mas existem os CAPS e os CRAS, para que as mulheres aí possam procurar ajuda.